O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós estamos vivenciando aquilo que nós chamamos de oitava da Páscoa, que é como que do domingo da ressurreição até o 8º dia, o outro domingo depois da ressurreição, é como se fosse o único dia. Por isso nós estamos acompanhando nos evangelhos vários trechos, várias versões do mesmo dia, o dia da ressurreição. E São João está dizendo que esta narração que nós ouvimos é a 3ª vez que nosso Senhor Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos, aos discípulos. E esta 3ª vez, ela é um pouco peculiar, porque parece uma coisa que nós já conhecemos. Vamos nos lembrar que quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João a primeira vez, foi assim, uma pesca milagrosa. E nosso Senhor Jesus, ressuscitado, vai ao encontro agora de discípulos que abandonaram tudo. Assim como antes eles tinham abandonado tudo para seguir Jesus, deixaram as redes, deixaram a barca por causa de Jesus. Agora que Jesus tinha morrido, tinha sido sepultado, já fazia 3 dias que Jesus estava morto, então Pedro diz: Vou pescar. Ou seja, gente, vamos voltar a viver a vida como era antes, porque... E os outros discípulos dizem: Vamos também, nós não sabemos fazer outra coisa. Jesus falou que a gente ia ser pescador de homens, mas agora morreu, acabou. Então Jesus
ele como que ressuscita a fé e a missão dos apóstolos. Então Jesus como que refaz o chamado. Jesus repete a cena do primeiro encontro, do primeiro amor, para que eles se lembrassem de que aquela promessa de Cristo era verdadeira, que aquela palavra de Cristo não havia sido frustrada. E tanto que quando todo mundo chega na margem, ninguém tem coragem de dizer nada, porque todo mundo já entendeu que era Jesus. Não tinha mais como ter dúvidas. Depois de tudo o que aconteceu, só pode ser o Senhor. E nosso Senhor Jesus quer fazer conosco também esta mesma obra. Na nossa vida, muitas vezes, nós precisamos renovar o nosso primeiro amor. Porque também na nossa vida, muitas vezes, a esperança se acaba. Também na nossa vida, muitas vezes, nós desanimamos. Muitas vezes, a nossa caminhada no seguimento a Jesus causa feridas, dores, sepultamentos. E às vezes o nosso coração se esfria e nós também nos esquecemos daquele chamado, daquela primeira conquista que Cristo fez de nós. Então, de tempos em tempos, nosso Senhor nos visita novamente e quer nos chamar de novo, ressuscitar o nosso coração, ressuscitar a nossa fé, ressuscitar o nosso ânimo, o nosso desejo de trabalhar pelas coisas de Deus, o nosso desejo de seguir a Cristo. Esta é uma das graças da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Quando o Sagrado Coração de Jesus apareceu a Santa Margarida Maria, uma das coisas que Ele quer fazer é justamente renovar os corações. A devoção ao coração de Jesus é uma devoção que deve fazer o nosso coração arder. O coração de Jesus aparece cheio de fogo, fogo de amor, porque quer acender os nossos corações. Houve um momento na vida de Santa Margarida Maria, que nosso Senhor Jesus lhe apareceu e misticamente, claro, foi uma graça, Jesus arranca o coração de Santa Margarida Maria e no lugar coloca uma chama do seu Sagrado Coração no peito dela, para dizer que agora ela vai viver do fogo do amor de Cristo. E é isso que Jesus ressuscitado quer fazer conosco. Por isso nós acendemos as nossas velas no círio pascal. Porque nós queremos que a nossa fé se reacenda. Que no nosso coração acenda um fogo novo, para que nós possamos continuar perseverantes na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.